Acho que tem uns Meu caras pai que era um estavam homem bem à frente do seu tempo, Exato. entende? Então ele tinha essa visão prospectiva que te remetia para o futuro, né? Assim, de você olhar, ele era um visionário, né? E tinha essa sensibilidade paranormal, assim, sensitiva, né? Ele era um sensitivo. Então, ele olhava para uma pessoa, ele já enxergava a linha e a característica, né? As características principais da personalidade, de fazer uma leitura do outro para ver o potencial que aquela pessoa tinha, entendeu? Então, ele era muito guiado por essa percepção, por essa forma de observação, né? Do outro e da vida, e da contextualização também do seu tempo, de entender o tempo que ele estava vivendo e o que aquele tempo, o que ele poderia, como ele se inserir dentro da sociedade daquele momento, né? Ele sempre foi muito atento a tudo isso. Então, e por isso, como ele tinha essa percepção, ele conseguia enxergar como você avançar, o que era preciso fazer para você progredir, para você ir além, para você, qual é o caminho a escolher, né? Porque a definição de caminho se dá pela avaliação de onde você está e como você enxerga a mudança, a evolução da sociedade, né? Que possibilidades eu tenho para poder implantar ou realizar o meu sonho? Sim. Qual o caminho que eu vou seguir? O que eu preciso fazer? São perguntas que quem sonha, quem quer implantar alguma coisa, precisa fazer, né? Verdade. De um reconhecimento do território. Então, isso é fundamental. Se você entrar na selva, você tem que conhecer a selva, porque senão você vai ser janta da onça. Falando dessas características do Carlos, quem que você vê assim na família hoje que tem essas características bem próximas a ele? Assim, tem alguém assim que você fala, ó, esse deu clone ali do meu pai, ou próximo? Eu acho que na minha família, porque, assim, do meu pai, eu acho que tem vários que tem um pouco, né? Tem aspectos da personalidade dele. Porque o que o meu pai tinha? Um espírito de liderança. Sim. Na realidade, para você agregar e conduzir uma tribo, você tem que liderar. E para você liderar, você tem que angariar a confiança deles, né? Sim. Você tem que ser uma pessoa também que eles confiam, porque aí eles seguem, entende? Então, o líder é uma característica fundamental, né? E como se lidera? Quando você pensa coletivamente. Porque se você tem um projeto individual, onde que os outros vão ser incluídos? Não. Uma hora vai dar ruim. Então, você tem que pensar coletivamente o que é bom para mim e o que é bom para eles, para todos, né? Inclusive, o jiu-jitsu, a escolha por adotar o jiu-jitsu como profissão foi exatamente a percepção de como o jiu-jitsu era necessário e útil para a sociedade que ele estava vivendo, para as mulheres, para os homens, para as crianças, porque isso vem dos jogos corporais, né? Dos povos originários. Os indígenas têm a luta deles. Eu sei como é que é essa luta, esqueci o nome. Esqueci agora. Como se fosse uma arena de sumô grandona e... que tem a pegando luta ali. Manauá, qual é a luta? Hula, né? Não, como é do... Posso até ver aqui. Mas... Vê, por favor, que agora... Também fiquei curioso. Mas tem, enfim, então... Que acontece no Xingu, tem um ritual no Xingu que eles praticam essas lutas e que é uma espécie de uma luta livre, né?
uma luta corporal sem roupas, então de desequilíbrio, de você derrubar o adversário. Lembra um pouco no Japão tem um sumô também, né? Tem uma espécie de um tipo sumô, né, que se desenvolveu, que são as referências dos povos originários de todos os lugares, né? Alguns levaram isso mais como uma tradição, preservaram essas práticas como uma tradição. Uka-uka. Isso. Então, isso já vem dessa cultura indígena, né? E, obviamente, o meu pai deve ter tido também essa referência, ou se não teve em criança, já encontrou essa, ou já trouxe isso no DNA, né? Por conta da necessidade de se ter esse contato físico, de ser uma prática muito forte no universo masculino, né? Primitivo. Então, se identificou. Isso para ele foi... Porque o europeu não tem nessa cultura. Os europeus, eles têm uma outra forma na relação, eles são mais distantes, eles não são assim, tão acalorados, de abraçar, de ter essa naturalidade com contato físico com o outro, né? Verdade. Então... Você vê, o jiu-jitsu tem tudo a ver com a gente, né? A gente é bem... Não, eu acho que no Brasil, por conta exatamente da miscigenação, né, do africano com o indígena e com o europeu, produziu o brasileiro, né? Nós somos miscigenados. Nós somos, porque eu falo assim, as pessoas me olham recentemente, você é da onde? Você é alemã? Se ficar em silêncio é gringa. Agora, recentemente, eu fui no lançamento de um livro de um amigo, um artista plástico, Antônio Manuel, e teve uma mineira, uma artista mineira, falou assim, você é europeia? Eu falei, não, eu sou brasileira. Mas, não, você não é brasileira? Eu falei assim, não se impressione com a aparência. Eu sou loura de olho azul por fora e preta por dentro. Muito bom. Agora, só voltando aqui um pouquinho, que senão a gente, pelo menos eu vou perder aqui a linha. Os irmãos, eles foram, né, ganhando ali, como você falou, uma autonomia e foram fazendo ali a vida. Mas ainda tinha contato com o Carlos mesmo, não trabalhando juntos? Sim. Mantinha uma relação de irmãos ainda? Uma relação. Meu pai era um homem muito afetuoso e era uma referência, né, para todos eles. E sempre se comunicando, sempre se visitavam, entende? Meu pai ia a Minas, e eles vinham ao Rio também com frequência. Nunca se distanciaram totalmente, nunca. Só não deu certo na profissão. Agora, amorosamente, estava tudo ok. Era uma família, né? Muito unida, né? Então, tinha a mãe, estava viva. Então, a mãe ficou no Rio de Janeiro, né? A mãe une os filhos, né? As mulheres é que fazem a costura das famílias. A teia, a renda, elas que tecem, né? Então, enquanto a mãe está viva, os filhos voltam. Eles buscam o colo da mãe, não é?